A vida não acontece por acaso. Ela se transforma, se reconstrói, se questiona. Cada fase da vida adulta à velhice carrega seus desafios, suas escolhas, seus significados. Mas afinal, o que muda em nós com o passar do tempo? Esse momento da minha vida, ele está sendo marcado não mais assim pelas experiências imediatas. Eu sinto que eu alcancei meus objetivos de vida quando eu acho que eu alcancei a felicidade. Na vida, uma hora a gente ganha, outra hora a gente aprende. A gente não perde. Para compreendermos o desenvolvimento humano na vida adulta, utilizaremos diferentes teóricos da psicologia. Entre eles, destacam-se Erik Erikson, com sua teoria psicossocial, e Daniel Levinson, com o que descreve o estágio da vida adulta. Além disso, John Erickson desenvolveu uma nona fase no desenvolvimento humano, voltada para a velhice avançada. E atualmente, teorias contemporâneas enfatizam o envelhecimento ativo, considerando os aspectos emocionais, sociais e cognitivos. Na fase do jovem adulto, o Erikson propõe o conflito entre intimidade e isolamento, ou seja, é a capacidade de estabelecer relações profundas e ainda manter a sua própria intimidade. Já Levinson aponta que esse é um momento de estrutura da vida. Estamos entre a carreira, estamos entre relacionamentos e também projetos futuros. Eu penso que é uma fase em que eu estou buscando estabilidade, né? Porque durante toda a minha vida, até agora aos 35 anos, eu nunca pensei muito no futuro, né? Como vai ser minha velhice, como que eu vou estar amparada financeiramente, como que vai estar minha saúde. E é engraçado que de 1 ano e meio para cá eu tenho pensado muito nisso, né? Num plano de aposentadoria para o futuro. Então, esse momento da minha vida, ele está sendo marcado não mais assim pelas experiências imediatas, né? Eu gosto muito de viajar, de conhecer novas culturas, continuo fazendo isso, mas tenho pensado muito em como vai ser o meu futuro. A forma como eu preciso lidar com o envelhecimento dentro da minha família. Então, meu pai, ele tem 81 anos, ele está com Alzheimer, né, numa fase aí inicial para intermediária, e esse tem sido um grande desafio, né, de ouvir as mesmas histórias, de perceber o quanto a memória dele está indo embora, principalmente a memória de curto prazo, então as coisas recentes. Esses dias ele me perguntou com o que eu trabalhava, então eu tenho elaborado muito isso, o envelhecimento do meu pai, a ida aos médicos, né? Então, esse tem sido o principal desafio do momento atual. Eu acho que o meu maior objetivo de vida é viver a vida sem ter grandes objetivos. Eu não tenho sonhos assim, como que eu posso dizer? Não sei encontrar a palavra correta, acho que ela nem existe, mas eu não tenho um grande objetivo de vida. Tem um autor da psicanálise que eu falo dele porque ele me motiva muito a entender sobre a vida, que é o Contar do Caligares. Qual o sentido da vida? Né? Ele pergunta. E ele fala que é a própria vida. Então eu tenho tentado viver presente no momento, a cada dia, nas pequenas coisas, num café da tarde, num livro, numa conversa com meu pai. Então eu acho que o meu maior objetivo hoje é estar bem e ver as pessoas ao meu redor bem. Já realizei alguns sonhos, então hoje acho que o meu maior sonho é estar com a minha saúde mental preservada. As falas evidenciam justamente esse momento de construção, mas também de insegurança e busca por pertencimento. Na meia-idade, o principal conflito descrito por Erikson é entre generatividade e estagnação. Ou seja, contribuir com o mundo pela família, trabalho ou sociedade, ou sentir-se improdutivo. Levinson descreve essa fase como um momento de revisão da sua própria trajetória.
Eu sempre falo que a minha adolescência foi muito difícil. Então, assim, eu sempre olho, né, para minha infância de uma forma, minha adolescência foi muito, muito difícil, não tenho tantas boas lembranças. E quando veio a fase adulta, depois dos 18, 19 anos, eu passei, né, a gerenciar melhor meus sentimentos, eu consegui me formar, então eu ganhei independência econômica. E a partir dali, né, a partir do casamento também, que me realiza bastante, da minha família como um todo, eu vejo que foi uma caminhada, né, na vida adulta com muito mais alegrias, com muito mais maturidade. Então, assim, eu vejo que eu cheguei nesta fase muito melhor do que quando eu olho para trás. Assim, eu sempre olho para trás, entendendo que eu precisei viver tudo aquilo, mas eu tenho muito mais carinho, assim, pelas minhas lembranças depois dos 18. Eu amo ser professora, eu acho assim que não foi minha primeira escolha, eu queria ter feito direito, a princípio era o meu sonho, e acabou que eu não fui fazer o curso, eu não passei, na época os vestibulares eram muito concorridos, eu não consegui passar. E aí quando eu fiz o curso, né, tentativa para História, eu passei em 3º lugar, e eu me lembro que lá na Univale eles perguntaram se eu queria migrar de curso, né? Já que eu tinha uma nota muito alta. Eu falei, não, eu acho que se eu cair na História, se eu fiz vestibular, se eu passei, é porque eu tinha um propósito ali. Então eu já sabia que eu era de humanas desde sempre. E no curso de História, né, eu consegui, de certa forma, me destacar, consegui fazer alguns cursos fora, né, custeados pela Univale mesmo. Então a partir dali eu fui galgando, digamos assim, dentro do curso e no pós-curso. Passei em 2 concursos super rápido, que me deu muita estabilidade também. Eu terminei meu curso em 2004, 2005 e 2006 eu já era concursada, né? Que eu acho que é o sonho de muita gente que é professor, é se tornar efetivo. E depois, um pouco mais para frente, eu tive a oportunidade de entrar numa escola particular, que eu sonhava em entrar, entrei e já tenho também bastante tempo que eu estou nessa instituição, então eu me sinto feliz, né? Eu sou concursada, né, efetiva, eu trabalho há muitos anos, eu tenho uma certa estabilidade nessa escola particular, as minhas propostas sempre são muito bem aceitas, né? Eu me sinto bem, não só com o alunado, mas também com todo o corpo docente, com a equipe que eu trabalho, então eu sou muito feliz nos meus ambientes de trabalho. E em relação a outras coisas, né, ligadas à minha família, por exemplo, nós somos muito unidos, a gente sempre se reúne, eu tenho vovó, eu visito sempre, eu tenho uma mãe também muito alta astral, então a gente se complementa, né, eu, meus irmãos, toda a minha família, né, eu gosto muito também da minha cunhada, né, então a gente tem uma família bem grande e bem unida. Eu sinto que eu alcancei meus objetivos de vida quando eu acho que eu alcancei a felicidade, né? Então a felicidade para mim nunca foi dinheiro, sempre foi ser feliz, estar bem, e isso eu alcancei. Eu tenho muitos sonhos e que um dia eu posso alcançar, então eu não vejo eles também assim difíceis ou inegociáveis, eu acho que eu posso alcançá-los ainda, né? Com um pouquinho de fé, perseverança. Se eu tivesse mais dinheiro, né, se eu ganhasse melhor, é claro que eu já teria alcançado alguns deles. Mas eu sei também que com equilíbrio, com organização, eu hei de alcançar, né? Basta aí ter paciência e também ter um pouquinho desse cuidado de juntar esse dinheiro para alcançar. Eu gosto muito de viajar, eu tenho muitos planos de viagens internacionais e alguns sonhos assim, mas eu acho tudo muito alcançável, muito possível. E em relação à maternidade, eu sou feliz, eu nunca pensei em ter mais filhos mesmo, eu sempre sonhei em ter um casal e eu tenho um casal. E eu acho que tirando isso, assim, eu sou feliz, eu tenho coisas ligadas à materialidade, mas eu acho que a espiritualidade e esse lugar, né, de sentimentos que eu estou hoje, eu me sinto feliz em realizar. Na velhice, Erikson propõe um conflito entre a integridade do ego e o desespero. Trata-se da capacidade de olhar para a própria vida com aceitação ou arrependimento. John Erikson amplia essa visão por marcar essa fase por maior vulnerabilidade, mas também
pela possibilidade de ressignificação. Além disso, o conceito do envelhecimento ativo destaca a importância da autonomia, das relações sociais e da saúde mental. Bem-estar sem nenhuma demagogia. É estar dentro da sala de aula. Gente, eu amo a sala de aula, de uma forma assim, orgânica, visceral. Estar na clínica, isso para mim é uma alegria muito grande. Estar com os meus netos é uma coisa assim, é uma renovação. Eu me rejuvenesço a cada rolada no chão com eles, a cada quebra-cabeça montada, a cada delícia que eu faço para eles. Isso para mim é motivo de bem-estar todos os dias. Estar com os outros, né? Eu cito eles e por meio deles eu acolho e abranjo todas as pessoas. Um sofrimento, eu falo muito que deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passar. Ninguém mora no deserto. Então nós vamos ter desertos nas nossas vidas. Mas não são eles que vão te definir, e sim a forma como você vai olhar os desertos da sua vida. E eu sempre trabalho isso muito comigo, entendendo que o deserto veio para me ensinar alguma coisa, né? Eu estou fazendo metaforicamente o deserto com o sofrimento. E ele vai me ensinar alguma coisa. Mas quais são os recursos que eu vou acionar para eu poder passar o deserto? Mas se a gente fosse pensar uma coisa muito prática, pontual, Betina, eu diria que o meu sofrimento, e eu falo isso, eu verbalizo isso muito, é não poder estar perto das minhas filhas e dos meus netos de uma forma que eu falo assim, opa, vou buscar eles na escolinha, opa, vou assistir a festinha das mães, da família, na escolinha deles. Então isso é uma coisa que me move muito e de certa forma me emociona, porque isso ainda está um pouco longe das minhas possibilidades, porque cada uma mora num lugar e eu tenho que entender isso. Mas se eu puder nomear um sofrimento, esse é o meu sofrimento. Eu lido muito bem. Eu não tenho a menor dificuldade de falar da minha idade. De novo, eu coloco como princípio dessa condução a autenticidade e a coerência. São palavras-chave. Entenda o seu momento. Envelhecer é maravilhoso. A gente precisa saber como. Eu costumo brincar, Betina, tem dois caminhos. Você quer envelhecer ou você quer subir? Eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer, né? Com o meu corpo, com a minha mente, com o meu estereótipo, acompanhando esse processo evolutivo, que ele é maravilhoso. E aí, né, como a mente não está separada, né, do nosso corpo, e nela estão aí a regulação, o controle, o manejo das nossas emoções, eu procuro cuidar de uma forma muito especial da minha mente e do meu corpo, porque é a minha mente e o meu corpo que vão caminhar comigo até o fim dos meus dias. E sem pensar que a finitude está perto, não, finitude é uma coisa natural da nossa vida, mas que eu possa chegar à finitude, né, aos últimos dias da minha vida, que eu pretendo ainda caminhar durante muito tempo, mas de uma forma autêntica, autônoma, coerente e feliz. Mas, de novo, uma felicidade autêntica. É isso que me carrega e é com esse propósito que eu caminho na minha vida. Eu desejo uma vida autêntica, uma felicidade autêntica. Eu falei isso, né? Eu me preocupo muito hoje com essa questão de como as pessoas têm visto a felicidade, como é que eu quero chegar. Eu quero chegar bem no futuro. Futuro, na verdade, né, Betina? Ele é aqui e agora, né? A gente fala do futuro como uma coisa natural, porque é normal a gente falar de passado, presente e futuro. Então, eu quero chegar bem, eu quero chegar
bem cognitivamente, eu me preocupo com isso e por isso eu cuido. E existe uma questão que a gente, na psicologia, costuma dizer que se a gente vive muito do passado, a gente deprime. Se a gente vive muito do presente, esse imediatismo, essa emergência que nós estamos vivendo, essa vida, essa correria, a gente estressa muito. Então, o cortisol ele vai lá em cima. Se a gente vive muito do futuro, né, a gente traz um comportamento muito ansiogênico para a nossa vida. Então, vamos equilibrar? A história é muito importante. Nós vivemos das nossas histórias, elas marcam as nossas vidas e nós aprendemos com ela. O presente, gente, é um presente, é aqui e agora. Então, vamos vivê-lo da melhor forma possível. E o futuro, eu não sou daquela que fala assim, o futuro a Deus pertence, não. Se nós vivemos, se nós temos histórias boas para contar, que nos fizeram quem nós somos hoje, e nós sabemos validar essa história, o presente, ele verdadeiramente se torna um presente, até porque nós temos mais maturidade, as experiências nos fazem ver a vida de uma forma melhor, né? E vamos equilibrar isso com o futuro. Então, o futuro vai ser o que nós vamos colher. Na verdade, hoje eu estou num tempo que eu não sei como eu vivo aqui agora, eu não posso falar de amanhã. Então, viver bem as fases da vida, com certeza, o futuro é amanhã, é hoje, amanhã, depois, nós também vamos viver bem, se assim podemos dizer, cronologicamente, o nosso futuro. Então, eu preocupo e vivo muito o aqui e agora. Eu vivo isso. Eu falo sobre isso, né? Essa é uma teoria, mas eu falo sobre isso e vivo, porque o que eu vou levar para lá é o que eu vou viver aqui. Então... É como se o futuro fosse uma expectativa ou uma visão de esperança da colheita do que você está fazendo agora. Você me iniciou a nossa pergunta, o nosso diálogo, né, com a pergunta de que eu falei da colheita, como é que você vê, né, o momento agora. O momento. Eu falei que eu estou colhendo. Então eu só vou continuar fazendo essa boa colheita hoje, amanhã, depois, quando eu estiver aí com meus 90, 100, né? Talvez, quem sabe, fazendo outro diálogo aqui com vocês, de 90 a mais, se eu realmente souber viver uma vida boa ao longo dela e não de uma forma pontual. A gente colhe o que a gente planta. Bora fazer bons plantios para a gente fazer boas colheitas. Não tem erro, gente. As falas revelam um processo de aceitação, adaptação e busca por significado. Apesar da diferença entre as fases, há elementos comuns entre a vida adulta. A busca por sentido, necessidade de vínculo e adaptação à mudança estão sempre presentes. O desenvolvimento humano não termina na juventude, se reinicia em novas formas, em novos desafios e possibilidades. Cada fase da vida nos transforma e nos convida a crescer. A vida adulta é construção, é transformação, é movimento. Desenvolver-se é nunca parar de se tornar quem se é.